Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos, o Instagram é Escolha Investir Sempre, segue lá. Vamos fazer hoje o nosso tradicional giro de notícias e fazer um anúncio de uma surpresinha no final do programa. Bom, pessoal, a nossa novela do Ibov continua, lembrando, né? A gente vinha lá no 120... caímos para 115, ficamos entre os 115 mil e 120 mil, aí perdemos os 115, fomos quase diretão ali para o 110, aí ficamos entre 110 e 115 de novo nessa caixa, e aí furou o 110, ficamos ali namorando 108, 107, 109, e aí de repente o que acontece? Nosso querido presidente Temer entra em campo, faz o nosso presidente Bolsonaro dar uma aliviada na tensão, manda uma cartinha de amor para Alexandre de Moraes, liga para ele, fala com ele, olha, você é um cara bacana, eu gosto de você, você é um baita professor, um baita mestre, um baita jurista, e quando a Bolsa vê esse amor acontecendo, esse romance, esse carinho entre as autoridades, o que acontece? Instantaneamente, a um ou 2 minutos, a Bolsa sobe muitos pontos, né? Sobe quase 2%. Então, pessoal, o que a gente precisa nesse nosso universo dos investimentos, pessoal? Amor e carinho. Vamos incentivar o amor e carinho das autoridades. Troquem afagos, autoridades. Mandem tweets carinhosos, emojizinho de coração. É isso que esse país precisa, que essa bolsa precisa, porque o resto tudo, na parte de fundamentos, a gente está vendo que está indo bem. Então, os fundamentos das empresas continuam sólidos, os lucros vindo bacana, né? Os indicadores de alta frequência ali do varejo indo bem, até o desemprego começou a dar uma trégua, começou a melhorar um pouquinho ali nos dados de mais alta frequência. Então, a inflação continua assustando? Continua alta? Continua. Mas o principal é que a atividade econômica recuperou bastante, sabe? E aí, o que a gente vê? Que se a gente tiver um pouquinho daquele negócio que está escrito na Constituição chamado harmonia entre os poderes, poxa, o país vai deslanchar. Então, muito obrigado, Temer, pelo seu romantismo na sua escrita ali com o presidente Bolsonaro, né? Muito obrigado, querido Alexandre de Moraes, por ter correspondido a esse carinho presidencial, que vocês continuem trocando essas cartas de amor aí e de forma pública, por favor, porque a Bolsa conta com vocês. E, pessoal, queria falar com vocês, então, assim, só para continuar. Então, depois dessa carta, rompemos de volta o 110, furando de baixo para cima, um ótimo sinal. E agora estamos aí orbitando entre os 111 e 115 mil pontos. Vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu em relação à perspectiva de final de ano? A gente viu a XP e outras casas já fazendo revisões, e aí algumas casas estão colocando o Ibov a 120 mil pontos para dezembro. A XP está apostando em 135 mil, mas ela deu 3 cenários. Ela falou, olha, se a gente continuar sem amor, sem cartinhas de amor, é 110 mil. Se tiver um pouquinho de romance, é ali 125 a 135. E se tiver muito amor, muito carinho, muita harmonia, é 150 na cabeça, 150 mil pontos fácil, né? Se a gente tiver um pouquinho mais uma gestão mais tranquila ali da Praça dos Três Poderes, vamos dizer assim, ali em Brasília, a gente vai ver a Bolsa respondendo rapidamente. Então, fica aí para vocês conferirem as apostas de fim de ano. Vamos ver quem que vai acertar. No ano passado, a XP acertou na cabeça, né? Colocaram 115 mil pontos e, foi golaço. Acertaram ali bem em cima. Vamos ver se esse ano eles vão acertar. E, claro, né? A gente acha, né? Que a gente torce para que eles estejam certos, para que todos eles estejam certos, porque todos estão colocando uma perspectiva de crescimento, né? Vamos ver se isso se materializa. Lembrando, a Bolsa por muito tempo veio andando descolada dos fundamentos, onde a gente via a lucratividade das empresas aumentando, né, os dados fundamentalistas ali dos balanços vindo bem e as bolsas caindo, né, tendo essa dissonância, esse descompasso entre o mundo da bolsa e o mundo da economia real. Então, vamos conferir como é que vai ficar isso no final do ano. Pessoal, queria falar com vocês, então, já falei um pouquinho do efeito Temer, né? Queria falar, então, de oportunidades. Vou chamar aqui um momento Show Me The Money. Tom Cruise, vem falar com a gente aí. É o seguinte, pessoal, a gente viu que muitas empresas, nesse tombo recente da Bolsa, muitas empresas caíram muito forte, principalmente em função da queda de valor das commodities, com destaque para o minério de ferro, que caiu muito, caiu mais de 50% já em relação à máxima desse ano. Então a gente vê o quê? Vale, Gerdau,
Uzi Minas, CSN, CSN Mineração, várias empresas dessa área ligada à siderurgia e à área de mineração estão muito descontadas. Isso abre uma baita de uma oportunidade. Pessoal, olha só. Última entrevista que eu fiz com o Will Castro Alves, abraço inclusive para o Will, da pessoal lá da Avenue, a gente conversou sobre isso. O que acontece? Quando a China está nesse momento em que ela está em véspera de fazer a Olimpíada de Inverno, que vai ter lá em Pequim, que vai ser em fevereiro do ano que vem, ela tem muita, vamos dizer assim, muita crítica em relação à questão da poluição, né? Lá é uma cidade muito poluída, muito cheia de poluição no ar. E aí, para tentar aplacar um pouco essas críticas, o que eles fizeram? Eles mandaram desligar as siderúrgicas, mandaram desligar as empresas que são poluentes. E aí, com isso, ao mesmo tempo, fazer o fim duplo, né, de conseguir diminuir um pouco o preço do minério, porque se as siderúrgicas estão desligadas, elas vão consumir menos minério e com isso baratear essa commodity que é tão essencial, é vital para os planos de crescimento econômico da China. Então, que a gente está vendo que essa queda das empresas de mineração, poxa, é uma queda conjuntural, não é uma queda estrutural. A gente não está vendo o mundo consumindo menos minério ou pensando em crescer menos economicamente, pensando em se desenvolver menos em relação ao consumo de bens, né, bens básicos. É bem o contrário. A gente está vendo planos de incentivo à infraestrutura nos Estados Unidos, planos de incentivo na Europa, planos de incentivo na própria China, né, vários países aí encomendando muita commodity para poder propiciar um crescimento maior. Então, isso talvez seja uma grande oportunidade de entrada nesses papéis. Fazendo um disclaimer rápido, lembrando que nada disso é uma recomendação de compra. Se você for fazer compras, pessoal, procurem os ativos que vocês entendem que faz sentido, procurem entender os fatores de risco associados. Mas, dito isso, essas empresas estão super descontadas e é uma oportunidade que vale ser analisada. Por quê? Passou a Olimpíada de Inverno lá em fevereiro, eles provavelmente vão religar as siderúrgicas, né? E aí, eles religando as siderúrgicas, eles vão ter mais demanda por ferro. E, pessoal, no futuro, se você tiver só carro elétrico, o carro com certeza vai usar metal. Ainda que ele não use petróleo, não use gasolina, ele vai precisar de ferro, vai precisar de ligas metálicas para ser construído. Então, para qualquer lado que você olhe, se for o desenvolvimento aeroespacial, turismo espacial, se for carro elétrico, qualquer futuro vai precisar de minério de ferro. Então, são empresas que são excelentes apostas olhando a longo prazo. Então, fica de olho aí, Vale, Gerdau, CSN, Uzi Minas, CSN Mineração, né, e várias outras. E também falar um pouquinho do nosso setor que andou como patinho feio aí recentemente na Bolsa, o varejo. Poxa, Via Varejo, Magazine Luiza, várias empresas desse setor, a própria Lojas Americanas, várias empresas super maltratadas aí pela Bolsa, caindo horrores, né? E por quê? Primeiro, uma mistura de inflação alta, de desemprego que ainda está alto, por mais que venha melhorando um pouquinho, né, de juros que estão subindo vertiginosamente, o Banco Central subiu os juros, a gente vai falar sobre isso. Então, o que está acontecendo é que o setor de varejo está muito pressionado. Mas, por um outro lado, a gente viu o dado de varejo vindo melhor que o esperado, um crescimento de 1,2, né? Muito acima do esperado. E aí a gente vê o seguinte, se o desemprego começar a ceder, a renda começar a voltar e os resultados das empresas começarem a vir bons, né? E isso aumentar a distribuição de renda, né, a partir de novos empregos, poxa, esse setor tem tudo para decolar, está absurdamente descontado. Lojas Americanas o Banco do Brasil acabou de soltar uma recomendação forte de compra, né? Eles estão colocando mais de 100% de upside, né, de potencial para Lojas Americanas. A própria Via Varejo também, uma aposta convicta da XP, colocando também upside de mais de 100% para Via Varejo. Então, as empresas descontadas da Bolsa hoje se chamam empresas do varejo. São empresas que estão extremamente baratas e que têm um upside potencial muito forte, muito alto, né, em relação às demais empresas que a gente vem sendo monitoradas. Então, são setores que a gente precisa ficar de olho e monitorar de perto, que representam grandes oportunidades, certo? E para falar um pouquinho de internacional, NVIDIA, pessoal, nossa queridíssima aqui do programa, número 1 das empresas internacionais que a gente gosta aqui no programa. A NVIDIA tá voando, pessoal. Ela conseguiu aí crescer muito com essa crise da falta de microchips, né, que está atingindo o mundo, que está atingindo a economia internacional. Então ela está sendo uma das grandes vencedoras desse cenário. Ela está crescendo absurdamente. Ela fez uma fusão que inclusive está tendo algum escrutínio regulatório ali no Reino Unido, né, de uma empresa
chamada ARM, ARM, mas o fato é que ela está conseguindo mastigar aí essa aquisição e digerir bem, né? E as ações estão respondendo a isso. Então, vale a pena ficar de olho. A NVIDIA, para quem não sabe, pessoal, faz placas de vídeo. Muito provavelmente o monitor onde você está assistindo, né? A tela onde você está assistindo esse programa agora mesmo, tem alguma coisa, alguma pecinha, alguma tecnologia ligada com o que a NVIDIA faz, certo? E, lógico, também falar um pouquinho das criptomoedas, pessoal. O Bitcoin tomando uma taca aí, caiu bastante, Ethereum caiu bastante. Então, abrindo oportunidades de entrada para quem gosta, para quem acredita nessas moedas. Olhando a longo prazo, pessoal, é inevitável que as criptomoedas vão ficar fortes, vão ficar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Por que eu digo isso? Porque elas são, em geral, né, deflacionárias. Então, elas têm um estoque limitado, assim como o ouro. Só que o ouro, ele tem uma dificuldade. Você precisa ir lá no meio de uma mina, numa caverna lá com uma picareta e minerar ele, né? Para você minerar o Bitcoin, basta você ligar um monitor, um computador na tomada e ele começa a minerar para você. Então é muito mais fácil o processo de mineração de Bitcoin e, ao mesmo tempo, essa escassez de Bitcoin e a confiabilidade que ele tem, né, a robustez de código que ele tem, que garante essa confiança na troca entre partes que não necessariamente se conhecem ou tem alguma confiança entre si, essa tecnologia é o grande pulo do gato do Bitcoin. Então, o fato dele funcionar bem nesse sentido, a gente viu notícias aí, vou até colocar aqui, uma troca, uma transferência de coisa de 11 bilhões de reais equivalente, né? Custou aí 5 reais, né? 4 e pouco reais em termos de taxa de custo para fazer essa movimentação. Que banco, que tecnologia que permite fazer isso em 2, 3 minutos, custando 5 reais? 11 bilhões de reais, né? Então, é uma tecnologia muito robusta e o simples fato de ter uma mínima probabilidade, mesmo que seja de 0,01%, de daqui a 20, 30 anos o Bitcoin rivalizar com grandes moedas como dólar, euro, ien, franco suíço, isso já significa que ele tem valor, mesmo que seja uma probabilidade ínfima. Isso já faria sentido você apostar olhando a longuíssimo prazo aí, 0,5%, 1%, talvez até 2% do seu patrimônio. De novo, isso também não é uma recomendação de investimento, sempre pesquise os fatores de risco, tá bom? E claro, se você for investir em criptomoeda, procure estar muito atento sobre as questões tecnológicas envolvidas nisso. Ou então utilize fundos regulados, né? Por exemplo, a gestora Hashdex tem o ETF Hash11 na bolsa que você consegue comprar e tem os fundos da própria XP que a gente tem também, que tem exposição em criptomoeda ou até mesmo criptomoeda mais uma parte de título público para moderar um pouquinho essa volatilidade que tem no Bitcoin, tá bom? Então fique de olho nisso, que são grandes oportunidades para a gente, principalmente quem tem muita posição em ouro. Hora de considerar diversificar do ouro e de outros metais para o Bitcoin, tá, gente? É hora de ficar de olho nisso. Bom, falar de novo da China, né, pessoal? O case Evergrande, né? A segunda maior incorporadora, a maior construtora de imóveis lá da China, com uma dívida na casa entre 300 e 400 bilhões de dólares. Pessoal, ecoando um grande colega aí de um escritório de uma gestora, que fala o seguinte: para a gente ler jornal, a gente tem que estar muito bem informado. No mesmo dia que eu vi as manchetes dizendo que a Evergrande estava recuperando 32% ali na abertura, que subiu bem depois do anúncio de um acordo que iria dar uma destinação, talvez estatizar parte da empresa, eu vi no Financial Times manchete de que ela estava prestes a dar o calote, que estava mandando repercussões pelo mundo inteiro. Então, assim, é difícil, pessoal. A mídia, você precisa ter 3, 4, 5 fontes diferentes para você ter uma informação sem nenhum viés, porque quanto mais alarmista, né, mais a mídia vai querer fazer clickbait, né, fazer você clicar por alarde, por ficar com medo da manchete, né, ela vai querer te amedrontar para fazer você entrar lá no link. Então, o que eu vi por último da Evergrande, pessoal? Notícias boas, tá? Notícias de que, ainda que ela tenha uma dívida grande, que a China vai interferir no sentido de ajudar a empresa, não é que ela não dê calote, mas talvez estatizar uma parte da empresa, dividir ela com outros compradores. Enfim, existem medidas sendo tomadas para tratar com esse problema. E também a Evergrande recuperando na bolsa, né? As ações da Evergrande já recuperando alguma coisa. Claro,
caiu absurdamente, está longe de recuperar tudo que caiu, mas já dando sinais de vida, né? Já tendo alguns movimentos de alta na ação da Evergrande. Então, a princípio, claro, ainda falta muita água a correr, mas pelo menos aquele grande alarmismo que estavam colocando, até comparando com Lehman Brothers, comparando a Evergrande com Lehman Brothers. Tudo bem que o montante era substancial, mas a penetração da Evergrande globalmente não tinha a menor comparação com o que era a penetração do Lehman Brothers em relação aos bancos ocidentais. Eu acompanhei de camarote a crise do Lehman Brothers. Estava lá na área de risco de um banco, olhando o monitor no dia que saiu a notícia, Lehman Brothers collapses, né? E entra com pedido de falência. Então, não se compara ao clima, ao medo, ao que aconteceu. Compara-se muito mais ao que aconteceu com uma incorporadora de Dubai, que tinha uma dívida na faixa de 60 bilhões de dólares, do mesmo jeitinho, isso já tem coisa de uns 10 anos, se não me engano, do mesmo jeitinho que com a Evergrande, ela também fez manchete, também entrou no noticiário da Bolsa, 2, 3 semanas depois ninguém lembrava que isso tinha acontecido. E hoje aí, ó, eu tô falando, você nem lembra, ninguém vai lembrar disso que eu tô falando agora, mas aconteceu. Daqui a 3 meses você nem vai ouvir falar do que é Evergrande, muito provavelmente, né? Seria a minha aposta, mas vamos ver, talvez eu esteja errado. Bom, em relação ao nosso Bancão Central, o Bancão Central, dou-lhe mais um juro aí, toma aí mais 100 basis points, né? Agora a nossa Selic passou a 6,25, taxa CDI provavelmente vai fechar em 6,15, né? Então, agora virou juro de país realmente subdesenvolvido, né? Acima de 6, realmente agora a gente voltou para um pouquinho do que era o nosso normal, mas ainda tem mais por aí, né? O Banco Central já sinalizou que deve aumentar de novo 1% nas 2 próximas reuniões, mas o comunicado veio num tom mais sóbrio, assim, de olha, a gente vê aí que a inflação ainda está alta, mas já não estamos tão preocupados, né? Pode ser que melhore bem, essas nossas altas de juros parece que vão começar a funcionar, então eles estão bem confiantes, isso acalmou um pouco a curva de juros, né? Que vinha disparando e agora com esse tom um pouco mais sóbrio, mais sereno, ainda que venha sinalizando mais altas, já está um pouquinho melhor. Então, se isso acontecer, a gente vai fechar o juro ao ano com 8,25. Isso nesse ano. No início do ano que vem é capaz que ainda tenha mais alguma rebabazinha de altas, né, de aumentos, e aí talvez a gente fique perto de 9%. Vamos ver se até lá a inflação cede um pouco para poder tirar um ímpeto, né, altista aí do Banco Central e dê uma aliviada nesse processo de alta. Bom, Ibovespa, então falei dele, né? Tá nessa. Ah, sim. Então, só para fechar a questão do Ibovespa, pessoal, em relação a os cenários de fim de ano. Então, 110, cenário pessimista, 135, cenário base, e 145 a 150, cenário mais otimista. O que depende do cenário otimista? Destravar as reformas. Mas agora, entrando aqui para o estúdio, eu acabei de ver uma manchete dizendo que a reforma do imposto de renda, né, reforma tributária, deve ficar para o ano que vem. Pois é, então se ficar para o ano que vem, já não vamos ter mais esse gatilho de positividade para a Bolsa. Então, se tivesse mais reformas, certamente a Bolsa responderia bem mais rápido. E claro, se a gente tiver mais sangue, né, sangue doce ali na política, né, um pouquinho mais de paz e amor, a gente vai ver a Bolsa reagindo rápido também. Queria fazer um comentário sobre a nossa nova propaganda aqui, ó, no meu lado esquerdo aqui. Vocês vão ver minha amiga, essa é a Cris, minha amiga, colega de escritório. A gente está com um novo filme, né, um novo vídeo rodando na nossa grade, porque estamos já com mais de 3 bilhões e meio de reais de custódia no nosso escritório Unipool, graças a Deus. Né, obrigado a todos os clientes, parceiros, né, a todos os meus sócios, que a gente consiga continuar crescendo todos juntos. E queria deixar para vocês também, agora fazer aquele momento surpresa que eu tinha falado. Eu ia falar no finalzinho, mas já vou falar agora. Pessoal, estamos com mais um curso Bolsa de Valores na Prática rodando. Próxima turma, dias 22 e 23 de outubro. Vou deixar o convite aqui na tela. E aproveitem um curso que a gente já fez mais de 10 turmas, já capacitamos mais de 300 pessoas, todos avaliando super bem, graças a Deus, o curso. A gente tem uma média de avaliação na faixa de 92% de satisfação de quem faz. Então é um curso muito legal. A gente vai desde o básico, né, de como comprar uma ação, o que é uma ação, falar um pouquinho de economia, o que é inflação, o que é juros, o que é juro composto, o que é CDI, o que é taxa Selic. A gente explica tudo isso em detalhes, tá bom? E a gente vai até conteúdos avançados, falar um pouquinho sobre fundo imobiliário, sobre derivativos, sobre futuros, sobre mini índice, mini dólar, enfim. A gente fala um pouquinho também dessas questões, fala de análise técnica, análise fundamentalista, analisa alguns papéis, fala de ferramentas, né, o XP Pro, XP Trader, enfim.
Dá um beabá bem legal para quem quiser começar ou quem quiser se aprofundar um pouquinho em relação a ter um conhecimento básico. Então, pô, aproveitem, né? Me procurem, vou deixar meu contato aqui de novo, 55999325922. Manda mensagem que a gente faz a sua inscrição, você vai gostar. O curso é online via Zoom, tá bom? Sexta-noite e sábado de manhã. Vou deixar aqui o flyer novamente. Bom, pessoal, para encerrar, queria dizer que a gente está vivendo um momento de muita incerteza, mas de muita oportunidade, pessoal. Nunca a gente viu tantos papéis bons, papéis classe A, tão baratos, né? Faz muito tempo que a gente não vê papéis baratos assim. Talvez desde o auge ali da crise, desde o auge da pandemia, a gente não via papéis tão bons como uma Vale, por exemplo, uma Gerdau, com quedas expressivas como estão agora, né? Então, lembrando, isso significa que não vai continuar caindo? Não, pode continuar caindo, mas significa que quem olha para longo prazo, eu já falei isso aqui, o cara que é fundamentalista, o cara que é holder, ele torce para o papel cair, porque ele sabe que a empresa não vai quebrar assim de uma hora para outra, né? E se o papel cai, fica uma oportunidade dele comprar muito mais barato. E é isso que o holder, é isso que o investidor profissional procura. Boas oportunidades, bons negócios a um preço baixo, a um custo baixo. Então, fique de olho nisso, significa que você tem muita oportunidade, significa que a gente está vendo, como o Luiz Bassi deu uma declaração esses dias, que ele falou o seguinte: estou vendo uma lista inesgotável de oportunidades na Bolsa. E eu concordo em gênero, número e grau, a gente tem muito papel classe A, excelente, muito barato. Então tem que pesquisar, tem que olhar com lupa, porque tem muita oportunidade e a gente ainda tem um universo, assim, tem um grande oceano azul de gente que ainda precisa conhecer essas oportunidades, que precisa entrar na Bolsa. Pessoal, tem 3,5 milhões de pessoas na nossa Bolsa, né, de brasileiros, aí, de investidores, pessoas físicas. E isso não é nada se a gente comparar com qualquer outro mercado um pouquinho mais desenvolvido. Nos Estados Unidos são 185 milhões de pessoas. Aqui a gente tem 3 milhões, num universo aí de cento e tantos milhões que teriam potencial, talvez, né? E fora as pessoas que ainda vão ser incluídas no mercado, né? O que eles chamam o pessoal chamado de nem, que não trabalha atualmente nem estuda, mas eventualmente essas pessoas, quando tiverem oportunidade, vão ser empregadas, vão estudar, vão ter renda e lá na frente vão precisar investir a sua renda. Então, quem começar agora cedo tá saindo muito na frente, pessoal. Daqui a 10, 20, 30 anos a gente vai ver esse programa de hoje e vai pensar: meu Deus, se eu tivesse me mexido ali naquele dia que eu fui provocado ali pelo Gabriel, eu estaria diferente hoje. Então eu vou cobrar, vou pegar esse print, vou pegar esse link desse programa aqui, daqui a 20, 30 anos eu vou chamar você e vou falar: lembra que eu falei lá? Pois é, eu avisei. Aí você me cobra se tiver dado tudo errado também. Cola lá e fala: olha, você avisou, olha a merda que deu. Beleza, pessoal? Então me cobrem e vamos crescer junto, vamos estudar sobre esse mercado. Tem muita oportunidade, tem muita coisa boa para todo mundo, tá bom? Então, para encerrar, ficamos por aqui. Dê uma olhada no link lá do nosso curso, tá bom? Dê uma olhada lá sobre o curso Bolsa, vocês vão gostar e contem com a gente sempre. Então, fiquem com Deus, se vacinem, se cuidem que a pandemia ainda não acabou, mas graças a Deus está no finalmente aí. Se Deus quiser, a gente até o final do ano liquida essa fatura da vacinação e já começamos o ano que vem a todo vapor aí na economia, tá bom? Então, se cuidem, a gente se vê na próxima. Tchau!